Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez mais um estudo da Palavra de Deus, que se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Anteriormente gravamos o vídeo do estudo da Escola Bíblica Dominical, a lição 8. E agora, Malaquias, capítulo 3, verso 18, que diz assim: E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem deixado seu comentário, você que tem deixado sua curtida, dizer meu muito obrigado. Continue fazendo isso, que nos fortalece cada vez mais para continuar fazendo os nossos vídeos, para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. E o vídeo de hoje, que vai dizer assim, fazendo a diferença. Fazendo a diferença nesse mundo mal que está aí conturbado, tão problemático, de muita gente afastada do caminho do Senhor, muita gente que diz que é religioso, sem ser, e outros que são e ao mesmo tempo não são. Então a gente vai estudar sobre isso, fazendo a diferença, que diz assim: fazer a diferença não é algo muito fácil, isso em todos os aspectos, principalmente com relação à vida cristã, mas é importante ressaltar que fomos escolhidos para uma finalidade específica. Sobre o versículo base, ou seja, o julgamento divino entre os fiéis e infiéis, sobretudo a separação do trigo e do joio, que está lá na parábola do joio e do trigo em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Jesus vai mostrar ali a diferença, né, entre o joio e o trigo. Sobreposto, a vida diária do cristão significa fazer a diferença no caráter, postura, espiritualidade, vestimenta, entre outros. Veja que a vida diária do cristão significa fazer a diferença no caráter, na postura, espiritualidade, vestimenta, entre outros. Que tem gente que acha que não, a vestimenta não leva ninguém para o céu, realmente não leva. Mas ela nos identifica, ela mostra que nós servimos a alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Então, a gente vai aprender mais um pouco sobre isso. No caráter, moral e espiritual. Primeiro, moral. Na formação do caráter humano envolve um conjunto de fenômenos ainda não descobertos pela ciência. E uma das questões é por que as pessoas são como são. E sobre esta tese, a filosofia, a sociologia, a genética e a teologia procuram entender como funciona essa formação, mas não conseguem. Deus, através do seu Espírito, se encarrega sobre a formação espiritual, mas cada um deve se aprimorar. Por isso que, segundo Pedro 3,18, Pedro vai deixar bem claro: crescer na graça e no conhecimento. A aprimoração do crente vai sendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. As mensagens de Paulo foram significativas sobre esse argumento. 2 Coríntios 3,18, Gálatas 5, 22 e 23. Com a ação do Espírito de Deus e da sua palavra em nós, podemos viver uma vida moralmente aprovada e fazer a diferença nesse mundo de corrupção. Por isso que ele diz, uma vida moral aprovada, né? Podemos viver uma vida moral aprovada e fazer a diferença nesse mundo com a ação do Espírito Santo em nossa vida. É Ele quem vai agir na nossa vida para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo mal. A ética e a moral são imprescindíveis. A ética e a moral são imprescindíveis na vida do crente. Ele tem que ser ético e tem que ter moral, tanto espiritual como moral no meio da sociedade em que ele vive. Espiritual. Na concepção do caráter espiritual, necessitamos procurar meios para desenvolvê-lo através das escrituras sagradas e na boa literatura religiosa. A meditação, que consiste em sintonizar o espírito com Deus. O amor também é a prova da essência da espiritualidade. 1 João 4 e 7. O amor é a prova, deixa aí bem claro, o espírito com Deus. Tá vendo? O espírito com Deus. O amor também é a prova da essência, é a prova e a essência da espiritualidade. 1 João, capítulo 4 e o versículo 7. 1 João, capítulo 4, verso 7, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros,
porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, tá vendo? O amor, né, é de Deus. Então, aqueles que são nascidos de novo, que são nascidos de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor é imprescindível. Por isso que ele diz, o amor também é a prova e a essência da espiritualidade, 1 João 4,7. Cada vez que alguém faz o que é bom e gentil para outro, impelido pelo verdadeiro motivo do amor, não buscando benefício próprio, mas impelido pelo motivo, né, do amor. Se alguém aprimora sua qualidade espiritual em sua própria alma, cada um de nós deveria ter o ideal para seguir, uma missão para realizar, uma tarefa a cumprir, com todas as nossas forças, com todo o zelo do nosso espírito. Isso serve de poderoso edificador do caráter. Todos esses meios desenvolvem em nós o caráter e a espiritualidade, e é com essa finalidade que vivemos neste mundo, de fazer o bem sem olhar quem. Porque nós somos impelidos pelo Espírito Santo de fazer o bem. Não é porque a gente é bonzinho não, mas é o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. Ele nos impulsiona a fazer o que é bom. Por isso que ele diz. E é com essa finalidade que vivemos neste mundo, fazer o bem. Aspectos que fazem a diferença na vida do cristão. Primeiro, a ética é uma necessidade da sociedade e dos requisitos do cristão, pois o alvo dela é a conduta ideal do homem. A ética cristã baseia-se no pressuposto que os princípios morais alicerçam sobre padrões imutáveis, estabelecido por Deus, que não se alteram em face da situação ou de indivíduos. Em outras palavras, o certo sempre será certo, o errado sempre será errado. Por ser um princípio fixo, isso significa que há um poder mais alto, que é Deus, quem estabelece as regras. Deus é quem estabelece as regras e os cristãos estão aqui para cumprir. O cristão deve ser ético, ou seja, portar-se como um indivíduo. Atos capítulo 20, verso 18 ao 21. Atos 20, do versículo 18 ao 21. Atos 20, do versículo 18 ao 21. Que vai dizer assim: E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o princípio, dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei por meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que aí Paulo está dizendo que ele, quando entrou na Ásia, né, ele não deixou de anunciar a palavra de Deus e não deixou de fazer a vontade de Cristo, mostrando que realmente tinha se convertido ao Evangelho. Ele vai dizer, testificando tanto aos judeus no versículo 21, como aos gregos, a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? A conduta dele era uma conduta de cristão, mesmo muita gente não acreditando na sua conversão, mas ele vivia como cristão. Aí continuando, aceitável em todos os ambientes, não apenas dentro da igreja. Decência e seus sinônimos indicam a forma como a pessoa deve se comportar, principalmente aqueles que conhecem os princípios constituídos por Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do Espírito, Romanos 12, 2. 1 Pedro 1,14 e 1 João 2,15, que não devemos mais amar o mundo, nem as coisas que o mundo nos oferece. Mas aqui ele não está falando de amar, não deixar de amar o mundo, pessoa, mas amar o mundo, o sistema, aquilo que o sistema nos oferece. Nós não devemos mais amar, devemos ver de forma diferente. A conduta é um espelho no qual todos exibem sua imagem, né? Conduta, porque o mundo ele está a nos observar e nós devemos viver de forma diferente do mundo, fazendo a diferença desse mundo mal feito Paulo. Muitos olhavam para Paulo e não via nele a imagem de crente, mas ele era. Então, dessa mesma forma, tem que ser nós temos que viver diferente. Embora que alguém olhe e não creia que nós somos realmente crentes, mas nós temos que viver diferente. Aí ele vai dizer assim no terceiro, costume. Toda instituição estabelece preceitos. O costume é uma questão meramente humana, mas quando se refere
A parte religiosa, embora possa estar escudado nas leis naturais e nos impulsos da consciência, devem estar em harmonia com a vontade de Deus. Para fazermos a diferença mediante ao mundo, os nossos costumes devem estar balizados na palavra de Deus, tá vendo? Mesmo a sociedade tendo um costume, esse costume tem que estar dentro, tem que estar baseado na palavra e na vontade de Deus. Aí sim, a pessoa vive bem. Porque mesmo aquele costume, sendo já de gerações em gerações, mas quando ele vem sendo baseado, tá em harmonia com a vontade de Deus, tudo vai bem. Mas quando ele está em desarmonia com Deus, vai dar tudo errado. Para fazermos a diferença mediante ao mundo, né, para fazermos a diferença mediante ao mundo, os nossos costumes devem estar balizados na palavra de Deus. Fazer a diferença não é seguir simplesmente costumes ou doutrinas, mas viver a prática das boas obras e estar em comunhão com Deus, tá vendo? Viver a prática das boas obras e estar em comunhão com Deus. Efésios, capítulo 2 e o versículo 10. Efésios 2 e 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andêssemos nela, tá vendo? Efésios 2 e 10. Mateus também 5 e 16. Mateus 5 e 16. Mateus 5 e 16, que vai dizer assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tá vendo? As boas obras. Praticar as boas obras e estar em comunhão com Deus. Você vai ver também 1 Timóteo 6,18 e Tito 2 e 7. Quarto é as vestimentas. As vestimentas são essenciais para indicar ou dar boa impressão. Ela está intrinsecamente ligada à postura, porte e decência. As vestimentas mostram, né, porque tem gente que diz, não, veste não leva para o céu. Realmente não leva, mas ela nos identifica. Ela nos mostra quem nós somos. Ela mostra a diferença entre pessoas comprometidas com a compostura. Existem indivíduos que não conhecem essa diferença, principalmente certos cristãos. Mas é importante saber que o modo de você se vestir pode interferir em alguma realização na sua vida. Exatamente. A gente vê que dentro de um fórum ninguém entra de bermuda. Certo lugar não se entra de bermuda. Né? Mas às vezes, acaba quer ir para a igreja, quer ir de todo jeito. Quer andar na rua de todo jeito. Mas a vestimenta muitas vezes nos impede de alguma realização na nossa vida. E na igreja não é diferente. O crente ele tem que andar diferente do mundo. Andar diferente, falar diferente, viver diferente. A igreja é o lugar onde se reverencia ao Criador. Por isso devemos estar vestidos coerentemente para que possamos fazer a diferença. 1 Timóteo 2 e 9. Veja que ele diz que tem que estar vestido, né, coerentemente para que nós possamos fazer a diferença. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Que vai dizer assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com outro, ou com pérolas, ou vestido precioso, tá vendo? Mas vestir com moderação, né? Sem estar muito extravagante. Aparentemente, algumas mulheres cristãs estavam tentando conquistar respeito, procurando parecer bonitas, em vez de se adequarem ao caráter de Cristo. Veja que aqui nesse versículo, né, que as mulheres não se ataviem com trajes. Ele diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, né? Não está chamando atenção. Por isso que ele está dizendo, aparentemente as mulheres cristãs estavam tentando conquistar respeito, procurando parecer bonito, querendo parecer com o mundo. Mas ele vai dizer que devem, em vez de se adequarem ao caráter de Cristo, tentando conquistar respeito, procurando parecer bonitas. Mas não deve, não precisa, as mulheres não precisam disso, de querer parecer bonita. Elas devem se adequar ao caráter de Cristo e andar como Cristo manda andar. Andar com decência e com pudor. Né? Na nossa conclusão, ele vai dizer assim: a ausência desses princípios encontra-se em todos os lugares, até mesmo no lugar sagrado, onde se cultua e adora ao Criador. Os falatórios vãos e a irreverência à palavra de Deus tem sido prática muito comum em nossos dias.
Às vezes, os líderes não querem corrigir para não perder membros, deixando de aplicar a disciplina conforme a palavra de Deus, que nós vamos ver lá em Eclesiastes, no capítulo 5, né, de Eclesiastes, que vai dizer: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 ao 7, vai dizer assim: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Ele está dizendo guarda o pé, ali ele está falando de reverência. Aí ele vai dizer: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe quem fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as suas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor que não votes do que votares e não cumprires. No verso 6 diz: não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como na multidão de sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Tá vendo? Tu teme a Deus. Então, temos que ter reverência na casa do Senhor. Andar conforme a palavra de Deus. Aí continuando assim: devemos estar com a nossa vida abalizada nas Escrituras Sagradas, para sermos diferentes no nosso modo de agir e proceder, visto que vivemos em um mundo pecaminoso. E quando fazemos a diferença, o nome do Senhor é glorificado em nós. Esse texto de Malaquias, capítulo 3, verso 18, ele deixa bem claro que ele vai mostrar a diferença, né? Quem serve e quem não serve. Muitos dizem que servem, muitos dizem que são cristãos, muitos dizem que servem a Deus, servem a Jesus. Mas quando a gente olha para a vida dele, vê que ele não serve a ninguém. É muitas vezes só a vaidade do coração, porque servir a Jesus é andar diferente, viver diferente, não estar mais em conformidade com as coisas do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, deixa bem claro isso, né? 1 João capítulo 2, versículo 15. Que nós não devemos mais amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Ele deixa bem claro. Ele diz assim para nós: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a gente vê que muita gente se diz cristão, diz que tem Jesus no coração. Não sei em que coração Jesus está, né? Mas no dele, dessa pessoa que diz muitas vezes tem Jesus no coração, não está, porque ela vive uma vida completamente diferente, envolvida com as coisas do mundo, mais do mundo que as coisas de Deus. Porque quem está envolvido com as coisas de Deus é para fazer a vontade de Deus. E aquele que vive fazendo a diferença, o mundo vê que ele realmente está vivendo diferente, voltado só para as coisas de Jesus. Jesus andou no mundo, mas não se contaminou pelas coisas do mundo. Pelo contrário, ele fez a diferença. Ele viu aí tudo. A Bíblia vai dizer bem claro que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Jesus andou no mundo, viu muita coisa, realizou milagres, muitos milagres, maravilha e tudo. Mas mesmo assim, muitos que andavam com ele não estavam ali preocupados em fazer a diferença como ele estava fazendo. Estava preocupado em estar com Jesus só para receber as bênçãos. Tanto bênçãos materiais como bênçãos espirituais. É tão tal que 10 leprosos foram curados por Cristo, mas só um curado voltou para agradecer. O restante nem sequer se preocupou em agradecer a ele. Então a gente vê que muita gente está com Cristo não para fazer a diferença, não é para fazer a diferença no mundo, mas sim para só receber bênção da parte de Deus. E muitos só procuram Jesus quando eles estão em aflição, quando eles estão com alguma dificuldade. Especialmente quando é dificuldade de enfermidade. Aí que eles procuram Jesus, lembram-se das igrejas evangélicas, manda levar não para caderno de oração, manda levar não por ciclo de oração para as irmãs orar. Aí se lembra que as irmãs oram, se lembra que a igreja
tem um contato direto com Deus, aí pede oração, pede tudo nesse momento. Mas enquanto isso, muitas vezes está só falando mal da igreja, falando mal dos crentes. Mas quando entra em dificuldade, a primeira coisa que ele faz é chamar o irmão, muitas vezes, para ir na casa dele, para orar por ele, mandar pedir oração nas igrejas, né? Mas muitas vezes só quer estar falando da vida dos irmãos. Não olha muitas vezes a sua própria vida, que está uma vida completamente diferente daquilo que a palavra de Deus exige para herdar o reino de Deus. Então, a gente vê que quando Malaquias 3,18 fala que vereis a diferença, o que serve e o que não serve, deixa bem claro. Porque aquele que serve a Jesus, ele vive diferente. Ele não vive mais contaminado com as coisas do mundo. Ele não vive mais fazendo a vontade do mundo. Paulo deixou bem claro lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. A escritura se fez novo. Nova maneira de andar, de falar, de vender, de comprar. É por isso que muitas vezes o crente se afasta de certo tipo de gente e não quer muitas vezes estar conversando com certo tipo de gente, que é para não se contaminar com as coisas que ele pratica. Porque a Bíblia deixa bem claro, lá em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, né, ele vai deixar bem claro para nós também que nós devemos não estar junto de certo tipo de gente. Devemos se afastar. 2 Timóteo capítulo 3, ele vai deixar bem claro isso para nós, né, que nós devemos se afastar de certo tipo de gente. Não estar junto dela, que senão terminar se contaminando. Ele diz mesmo assim lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de bom, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ele deixa bem claro que é para nós nos afastarmos, não é para estar junto. E aquele que vive fazendo a diferença no mundo, ele tem que se afastar de certo tipo de gente. Nós não vamos ser inimigo, que a gente não é inimigo de ninguém. Pelo contrário, as pessoas muitas vezes é que querem inimizade com a gente, mas não é inimigo de ninguém. Mas, no entanto, nós temos que nos afastar. Porque se a gente ficar muito junto dele, termina se contaminando com as coisas que ele pratica. E muitas vezes as pessoas que estão perto dizem, não, porque fulano é meu amigo, tal. Não é bom. Porque a Bíblia deixa bem claro, te afasta da aparência do mal. E essas pessoas que vêm praticando coisa errada, a gente não pode estar junto dela. Porque quem vê vai dizer assim, ó, o irmão de estar ali em comunhão com pessoas que vivem fazendo coisa errada. Você pode até estar lá evangelizando, mas quem está de longe não está vendo, não está percebendo nada. Então, nós devemos muitas vezes se afastar de certo tipo de gente. Aquele que vive a diferença do mundo, ele tem que dar em novidade de vida. Se você lhe chamou para falar de Jesus, você vai lá, senta com ele e fala de Jesus. Se não for para isso, então não adianta estar perto dessas pessoas. Então Malaquias 3,18 deixa bem claro que nós veremos a diferença ao que serve e ao que não serve. Desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede. Agradecendo mais uma vez a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, deixado seu comentário, continue fazendo isso que é muito bom para a gente, para que nós possamos cada vez mais estar fazendo uns vídeos como esse. Claro, nosso canal não é um canal que chama atenção, porque é um canal de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui comprometidos com a Palavra de Deus para falar a verdade, não a mentira. E tem coisas que não agradam muita gente, mas é assim mesmo. Mas que você possa ver esse vídeo e ser edificado cada vez mais com a Palavra de Deus, que você possa fazer a diferença neste mundo mau, que você possa ser luz na vida daqueles que estão em sua volta, porque a Bíblia deixa bem claro que nós somos sal da terra e luz do mundo. Que Deus abençoe e muito obrigado por tudo.